Alô? Testando. Podemos começar? Bom, boa tarde a todos. Em nome do UNACON Sindical, Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, saudamos todos aqueles que nos acompanham nesta tarde para nós tratarmos desse tema que tem angustiado não só os servidores públicos, mas todos os trabalhadores brasileiros, enfim, todos aqueles que de uma forma ou outra dependem da Seguridade Social. Para nos acompanhar e esclarecer pontos do substitutivo apresentado pelo relator Arthur Maia, na semana passada, nós vamos contar com os advogados do escritório Torreão Brás, doutora Larissa, doutora Débora, que vão tratar pontos específicos da reforma no que diz respeito aos impactos sobre os servidores públicos e seus eventuais pensionistas. Então, nós teremos basicamente uma apresentação em torno de 20 minutos de cada uma das advogadas. E depois disso, é claro, vamos abrir para perguntas e respostas, tanto aquelas perguntas que já chegaram pelas redes, como aquelas que serão colocadas online, serão respondidas ao final, então, das apresentações. Desde já, fazemos um agradecimento para a Pública Central do Servidor, que gentilmente nos cedeu ao seu estúdio para que nós pudéssemos fazer essa transmissão. A Pública tem sido uma das grandes combatentes para nós, servidores públicos, fazermos essa frente de resistência à reforma da Previdência, bem como o Fórum das Carreiras de Estado, que também tem se debruçado sobre a questão há 5 meses. O Fórum vem trabalhando, né, diariamente, praticamente, nessa PEC 287/2016. A PEC foi encaminhada dia 6 de dezembro, no dia 13 o Fórum fez a primeira reunião e a partir daí produzimos muito material técnico para subsidiar as lideranças sindicais em todo o país, nos debates. Participamos de inúmeras audiências públicas na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas, enfim. E também, é claro, mobilizamos as nossas bases para que nós pudéssemos abrir um canal de diálogo com o governo. Enfim, já falei demais, as apresentações já foram feitas. Eu passo de imediato a palavra para a doutora Débora para tratar, né, então, das regras propostas pelo governo, em especial no substitutivo apresentado e votado na comissão especial na semana passada. Boa tarde. Bom, como foi colocado, a PEC 287, ela implementou uma verdadeira reforma previdenciária, não só para os servidores públicos, mas para todos os trabalhadores, regidos inclusive pelo regime geral de previdência social. Na semana passada, a comissão especial votou os destaques, né? E o texto base sofreu algumas alterações, e são essas alterações que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar sobre todas as alterações ocorridas no regime de previdência dos servidores públicos e que agora constam no texto substitutivo. Bom, para começar, a gente vai tentar fazer uma explanação bem objetiva, para que fique bem clara fiquem bem claras todas as alterações ocorridas desde o texto que está em vigor na Constituição, o texto proposto inicialmente pela PEC 287 e como ficou agora no substitutivo. Nós vamos chamar a atenção, em especial, para o que foi modificado nessas últimas semanas. Bom, a Constituição, primeiramente, eu vou falar sobre os requisitos para a concessão de aposentadoria para os servidores públicos e, posteriormente, a doutora Larissa, que me acompanha,
vai tratar sobre os requisitos e critérios para concessão de pensão, e depois nós vamos tratar também sobre algumas outras alterações que foram relevantes no âmbito dos servidores públicos. Bom, a aposentadoria compulsória. A Constituição previa que seria de 70 ou 75 anos se fosse definido em lei complementar. Agora, a PEC, com o texto originalmente proposto, já passou a estabelecer que a aposentadoria compulsória será aos 75 anos. A aposentadoria voluntária, que antes, de acordo com a Constituição atualmente, se daria aos 65 anos de idade, 60 anos de idade para os homens, e 60 anos de idade para os homens, 55 anos de idade para as mulheres, 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos de contribuição para a mulher, desde que fossem observados 10 anos em efetivo exercício no serviço público e 5 anos no respectivo cargo, agora sofreram algumas alterações também. Para a concessão da aposentadoria voluntária, agora será necessário 65 anos de idade para os homens e 62 anos de idade para as mulheres e 25 anos de contribuição. Essa é uma alteração que está no substitutivo, que consta expressamente no substitutivo, mas a PEC 287 anteriormente não fazia distinção de gênero. Então, foi uma alteração promovida agora recentemente pelo substitutivo. São 3 anos de diferença entre os homens e as mulheres, distinção de gênero que não havia na proposta como foi originalmente votada. Bom, para quem não tinha o tempo de contribuição necessário, 60 anos de idade para os homens e 55 anos de idade para as mulheres, o texto constitucional previa a aposentadoria com proventos proporcionais, desde que o servidor tivesse 65 anos de idade se homem ou 60 anos de idade se mulher. Bom, agora para a concessão da aposentadoria, enfim, esses são os requisitos para a concessão de aposentadoria, sem adentrar nos critérios de cálculo. O cálculo dos proventos, antes, eram feitos da seguinte forma. Para quem entrou antes da emenda 41 de 2003, o servidor tinha direito à integralidade e à paridade. Se o servidor entrou após a emenda 41 de 2003, os seus proventos seriam calculados de acordo com a média das remunerações, média das 80% maiores remunerações que serviram de base para as suas contribuições previdenciárias, independentemente se fosse no âmbito do RGPS ou do RPPS. Agora, o critério de cálculo foi um pouquinho alterado. A PEC 287, inicialmente, ela previa que, para a obtenção de aposentadoria, o servidor deveria ter 51%, o cálculo seria feito da seguinte forma: 51% da média das remunerações utilizadas como base para as contribuições, mais um ponto percentual para cada ano de contribuição. Ou seja, se eu, por exemplo, fosse servidor, vamos pegar um exemplo de um servidor público que contasse com 67 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para calcular os proventos, seria feito da seguinte forma: 51% da média da remuneração utilizada como base de contribuição, observado não todo o período contributivo, mas apenas 80%, e um ponto percentual para cada ano de contribuição. Nesse caso, se ele tivesse 30 anos, seriam 30 pontos percentuais. Então, ele teria 81% da média das remunerações nesse período contributivo. Agora, com o texto do substitutivo, os critérios de cálculo também alteraram. Ao invés de 51% da média das remunerações, agora serão 70% da média das remunerações, selecionadas na forma da lei. Tudo indica, então, que vai ser observado o critério que existe hoje na Lei 10.887 de 2004, que estabelece que são os 80% maiores remunerações que serviram de base para a contribuição. Isso foi uma alteração promovida no texto do substitutivo. E os pontos percentuais, eles não vão ser calculados da forma como originalmente proposto na PEC.
Porque, por exemplo, no texto originalmente proposto, para que o servidor conseguisse chegar a uma aposentadoria com proventos integrais, na verdade não são integrais, mas corresponderiam à média das suas maiores remunerações, ou seja, 100%, ele deveria contribuir por 49 anos. Agora, não serão necessários 49 anos, serão necessários apenas 40, porque a cada 5 anos que exceder o tempo mínimo de contribuição, que é de 25 anos, vai haver uma diferenciação no critério dos cálculos percentuais. Então, se ele trabalhar de 25 a 30 anos, tiver 25 a 30 anos de contribuição, esses 5 anos vão ser multiplicados por 1,5%. Dos 30 aos 35 anos, esses percentuais esses pontos vão ser multiplicados por 2 pontos percentuais. E de 35 até 40 anos vai ser multiplicado por 2,5 pontos percentuais. Então, isso computado e somado ao tempo de 70% da média das maiores remunerações, vai totalizar 100%. Então, na verdade, ele não vai ter que trabalhar 49 anos para conseguir se aposentar com proventos integrais, ele vai ter que se aposentar trabalhar pelo menos 40 anos. Esse é o tempo mínimo para que o servidor consiga se aposentar com 100% da média das remunerações que vão ser resgatadas de acordo com a lei. Não há na proposta, no texto do substitutivo, menção se será, como feito originalmente, 100% de todas as remunerações que serviram de base para as contribuições. Agora eles falam somente que serão o período contributivo na forma da lei. Todo período contributivo na forma da lei. A lei que hoje existe, que é a Lei 10.887, diz que é 80% das maiores remunerações. Bom, para fins de cálculo da aposentadoria compulsória, para quem atingiu a idade máxima para a aposentadoria compulsória, que é de 75 anos de idade, e o servidor não atingiu o tempo mínimo de contribuição, que é de 25 anos, o cálculo vai ser feito da seguinte forma. Pega-se o tempo em que ele contribuiu e divide-se por 25, que é o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria voluntária. E dessa divisão, multiplica-se pelo resultado que se teria caso ele se aposentasse voluntariamente. Ou seja, se um servidor, por exemplo, tem 20 anos de contribuição e 75 anos de idade, a gente vai pegar 20, dividir por 25 e fazer um cálculo como se ele fosse se aposentar com proventos, de acordo com a aposentadoria voluntária. Ou seja, 70% das maiores remunerações, das remunerações que serviram de base para o período contributivo, mais um ponto percentual para o que exceder, para o que viesse a exceder os 25 anos, e sobre esse cálculo multiplicaria, então, pela divisão do 20 por 25. Né? E isso dá uma redução substancial para esse servidor que se aposentaria que vai se aposentar de acordo com a regra da aposentadoria compulsória. Agora, a PEC 287, de acordo com o texto substitutivo, trouxe pelo menos uma melhoria com relação aos servidores que tiverem alguma doença profissional, porque antes, na redação originalmente proposta, apenas quem se aposentasse em razão de acidente no trabalho é que poderia ter proventos calculados com base em 100% da média das remunerações. Agora, é possível que, se a doença for profissional, também os proventos vão ser calculados de acordo com a média das 100%, de acordo com 100% das remunerações recebidas pelo servidor. Bom, o ponto mais polêmico da reforma da Previdência, e que tanto tem se falado, é com relação às regras de transição. Bom, inicialmente é preciso destacar que todos os servidores públicos que já cumpriram os requisitos para a aposentadoria, eles vão se aposentar com base nas regras que estão vigentes atualmente. As novas regras só se aplicam para quem não
aqueles que não cumpriram os requisitos para a aposentadoria. Ou seja, os servidores que, por exemplo, estão em atividade e recebem abono de permanência, eles não precisam se preocupar porque eles, em tese, já cumpriram os requisitos para a aposentadoria, embora não estejam na inatividade ainda. Bom, a PEC 287, no texto original, ela previa que os servidores só poderiam entrar na regra de transição se eles tivessem os requisitos de idade de 45 anos se mulher ou 50 anos se homem. Se eles tivessem esses requisitos de idade na data da promulgação da emenda, eles poderiam se aposentar com requisitos mais benéficos. E eram 5 os requisitos que foram propostos na redação original da PEC 287. Primeiro, o servidor deveria cumprir pelo menos 60 anos, você deveria ter 60 anos de idade se homem ou 55 anos de idade se mulher, 35 anos de contribuição se homem ou 30 de contribuição se mulher, 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo em que se desse aposentadoria e mais um pedágio de 50%. Como vocês podem ver, esses critérios são muito similares ao que hoje a gente tem na Constituição já para aposentadoria. Só há uma diferenciação com o tempo de serviço público, que é de 20 anos para fins de enquadramento na regra de transição. Bom, quem tivesse entrado, isso de acordo com a PEC 287 no texto originário, quem tivesse entrado antes da emenda 20 de 98, poderia se aproveitar da redução do tempo de idade para cada ano a mais de contribuição que tivesse. Então, para se aposentar, vamos supor que o servidor tivesse com 37 anos de contribuição, se fosse homem, ele poderia utilizar esses 2 anos a mais, que superaram os 35 anos de contribuição, e utilizar para a redução do tempo de idade. Então, ficaria 58 anos de idade para o servidor homem se aposentar. Então, quem entrou antes da emenda 20 de 98 poderia se utilizar desse benefício. Os critérios de cálculo eram os seguintes. Quem entrou antes da emenda 41 de 2003 poderia se aposentar com paridade e integralidade, desde que tivesse os tempos de idade, né, 45 ou 50 anos, na data da promulgação da emenda, e, enfim, teria direito resguardado à paridade e integralidade. Quem não tivesse entrado antes da emenda 41, sim depois, as regras de cálculo seriam aquelas previstas na Lei 10.887, ou seja, a média aritmética das remunerações utilizadas em 80% do período contributivo, né? As maiores remunerações. O teto do RGPS, de toda forma, só vai ser aplicado para os servidores que ingressaram após a instituição do respectivo regime de previdência complementar. Então, se o servidor entrou antes, o teto do RGPS não vai ser aplicado em hipótese alguma. E as novas regras que são previstas as novas regras de cálculo, que fazem em que os cálculos são calculados de acordo com 51% da média das remunerações, mais pontos percentuais de acordo com o tempo de contribuição, isso de acordo com a PEC 287 na redação originária, esses critérios de cálculo só seriam aplicados para os servidores que viessem a ingressar depois ou que não tivessem um tempo de idade, 45 ou 50 anos. Com o texto substitutivo, o requisito de idade de 45 ou 50 anos caiu. Não vai mais ser necessário que o servidor tenha esse tempo mínimo para fazer jus às regras de transição. Então, os requisitos que foram inicialmente propostos, que são bastante similares ao que hoje se tem na Constituição, 60 anos de idade se homem ou 55 se mulher, 35 anos de contribuição e 30 anos de contribuição se mulher, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo efetivo, permaneceram incólumes. O que foi diferente foi que o pedágio agora foi reduzido de 50% para 30%. Então, essa redução é bastante substancial, é bastante importante, porque o que aconteceria? Se o servidor, quando foi publicada a emenda, tivesse que implementar ainda 5 anos de contribuição previdenciária, esse tempo teria que ser multiplicado
né, esse tempo faltante, 5 anos, teria que ser multiplicado por 50%, né? Ou seja, ele teria que perfazer mais 7 anos e meio. 5 anos mais 50% de 5 anos. Agora, esse cálculo vai ser nesse cálculo, o período faltante vai ser multiplicado só por 30%, né? Agora também existe uma nova regra de que 3 anos após a promulgação da emenda, o requisito de idade vai sofrer um acréscimo de 1 ano e isso vai se repetir a cada 2 anos. Então, se para fazer jus à regra de transição, hoje o servidor ele não tem que ter pelo menos 45 ou 50 anos de idade, é fato que nos próximos 3 anos o requisito de idade vai aumentar 1 ano e de 2 em 2 anos vai continuar aumentando. Então, ao longo do tempo, o critério para a concessão da aposentadoria de acordo com esses requisitos, né, de regra de transição não serão tão benéficos assim. A integralidade e a paridade, que para os servidores que entraram antes da emenda 41 e tinham 45 ou 50 anos, estavam preservados com relação à PEC 287 na redação originária, agora não estão. Porque para ter paridade e integralidade, o servidor necessariamente vai ter que aguardar um período mínimo de 65 anos de idade, se ele for homem, ou 62 anos de idade, se for mulher. Sem aguardar esse tempo mínimo, 65 ou 62 anos de idade, por mais que o servidor tenha ingressado antes da emenda 41, ele não vai poder se aposentar com paridade e integralidade. O servidor que não quiser aguardar ou não puder aguardar os 65 anos de idade, se homem, ou 62 anos de idade, se mulher, vai se aposentar com 100% da média da remuneração, de acordo com esse novo cálculo que foi proposto, né? 100% da média, e desde que tenha 25 anos de contribuição. Esse é o tempo mínimo para contribuição. E as remunerações vão ser obtidas na forma da lei. Hoje a lei 10.887 estabelece que é 80% das maiores remunerações. Então, para quem não quiser aguardar 65 anos de idade, tiver ingressado antes da emenda 41 e quiser se aposentar, os proventos vão ser equivalentes a 100% da média das remunerações nos termos da lei. A lei hoje, repita-se, estabelece que só vão servir de base as 80% maiores que serviram de base para o período contributivo do servidor. Os demais vão observar os novos cálculos, de acordo com aquela variação dos pontos percentuais, de acordo com o tempo de contribuição, e lembrando que, para isso, o servidor vai ter que trabalhar pelo menos 40 anos para conseguir se aposentar com 100% da média das remunerações. Bom, essas são as considerações principais a respeito dos critérios para concessão de aposentadoria dos servidores públicos. E eu passo a palavra agora para a doutora Larissa, que vai fazer uma explanação a respeito da concessão da pensão. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa tarde para conversar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, que tem causado uma série de dúvidas para o mundo jurídico, para os servidores atingidos, para a população em geral. Então, a gente está tentando trazer os pontos principais para justamente ensejar essa discussão. A Débora expôs muito bem os parâmetros principais da aposentadoria em si. O substitutivo trouxe uma série de exceções à regra, inclusive, ainda mais que ele tenha afastado a idade das regras de transição de 40 e 50 anos, vieram outros tantos requisitos a serem cumpridos e que precisam ser bem analisados. No caso das pensões, a gente tem também algumas alterações, não tantas como nas aposentadorias, mas as pensões de morte também têm alguma diferenciação agora com esse substitutivo. O que acontece hoje em dia? As pensões elas são disciplinadas de acordo com o óbito do instituidor. A data do óbito é levada em consideração para se fixar regras de instituição de pensão. Se atualmente o óbito acontecer, a pensão vai ser calculada da seguinte forma.
De acordo com os proventos de aposentadoria, se o instituidor fosse aposentado, ou com a remuneração recebida se ele fosse ativo, será instituída uma pensão até o teto do regime geral, hoje está em torno de pouco mais de R$5.000, e o que ultrapassar esse limite é pago uma parcela de 70%. Ou seja, o pensionista ele vai receber o teto do regime geral mais 70% do que passar esse teto. A regra muda bastante agora. A gente tem, para os óbitos ocorridos após a promulgação da emenda, a instituição de uma cota familiar que corresponde a 50% dos proventos recebidos até o limite do teto, mais 10% por dependente, a cota individual, que pode totalizar até 100%. E é sempre importante frisar, pós-2013, pós-instituição do regime complementar, os benefícios vão ser sempre limitados ao teto do regime geral. Então, o pensionista ele pode atingir até os 100% desse regime geral. 50% a cota familiar e 10% por dependente. Se chegar a 5 dependentes, a gente vai ter os 100% do regime geral. A grande novidade do substitutivo nesse caso é que tem previsão de pagamento mínimo do salário mínimo. A PEC 287, ela permitiu o pagamento de pensão abaixo de um salário mínimo. Essa questão ela foi corrigida pelo substitutivo. Se eventualmente o cálculo gerar um pagamento menor que o salário mínimo, vai ser garantido pelo menos o salário mínimo ao pensionista. E lembrando que, atualmente, na forma de cálculo, se o instituidor da pensão ele já tiver aposentado, leva-se em conta a aposentadoria que ele recebia. A base de cálculo é a aposentadoria dele para a gente colocar esse 50% da cota familiar, mais 10% de cada dependente. Se o servidor tiver em atividade, vai ser feito o cálculo de aposentadoria que ele tivesse direito, se aposentado por incapacidade permanente ou se já tivesse atingido as condições, como exposto pela Débora, para aposentadoria voluntária, faz o cálculo para aposentadoria voluntária. A gente tem aí uma regra de transição, que foi estabelecida para os pensionistas cujo instituidor ingressaram no serviço público pós-instituição do regime de previdência complementar, em 2013. Para esses servidores, a gente não precisa observar o teto e acaba que foi feita uma mescla da regra atual, da regra pré-reforma da Previdência, com a regra que foi criada agora. Mantém-se essa questão da cota familiar de 50% mais 10% por dependente, só que a base de cálculo não vai ser aquele teto do regime geral. Permite-se que seja o teto do instituidor, o que ele receber até o teto do regime de previdência geral, mais os 70% que ultrapassar o limite. Então, a gente tem esse cálculo que hoje é feito, mas não é o pagamento integral, ele é os 50% da cota familiar, mais os 10% por dependente. Na regra de transição, o substitutivo também reafirma que não pode ter pagamento inferior ao salário mínimo do servidor público. A gente tem isso bem forte para preservar a situação do servidor. Além disso, tem claro que as cotas não são reversíveis. Se eventualmente algum dependente perder essa qualidade, os demais não recebem a cota dele, simplesmente a cota deixa de ser paga. Por exemplo, a gente tem a mãe e o filho com a cota familiar de 50%, 10% da mãe, mais 10% do filho, totalizando 70%. Se eventualmente o filho atinge os 21 anos de idade e assim perde a condição de dependente, a mãe passa a receber apenas 60%, 50% da cota familiar, mais os 10% dela. Além disso, tem-se uma uniformização das regras de instituição de dependente, de pagamento, de tempo de pagamento da aposentadoria, de condições para pagamento, com o regime geral. Essa é uma alteração que já veio lá da MP 664, em 2015, que também gerou uma grande comoção em razão justamente da pensão não ser mais vitalícia, em alguns casos. Tem-se a instituição da pensão de acordo com a idade do beneficiário na época do óbito. Por exemplo, a pensão vai ser de 3 anos se o beneficiário tiver até 21 anos de idade, de 6 anos se o beneficiário tiver de 21 a 26 anos. Ela será apenas vitalícia se o beneficiário tiver 44 anos na data do óbito.
Isso precisa ser observado, essa uniformização de procedimentos entre o regime geral e o regime próprio. É importante frisar também que a paridade que era garantida ao pensionista pela emenda 47, ou seja, o pensionista cujo instituidor se enquadrasse nas regras da emenda 47, que são regras mais pesadas, vamos assim dizer, que impunham mais requisitos ao servidor público e por isso já garantiam mais benefícios ao pensionista, ela foi extirpada pela PEC 287. O pensionista não vai ter mais esse benefício, vai ser feito o cálculo da forma como exposto. A cota familiar mais a cota individual para dar o cálculo, seja pelo teto mais 70% a depender da data do óbito do ingresso no serviço público. O que é importante frisar também, além de aposentadoria e pensão, quanto ao substitutivo e quanto à PEC, é a questão de cumulação de benefícios. A gente tinha anteriormente a previsão de reforma, uma impossibilidade de cumulação de aposentadorias, no artigo 40, parágrafo 6º da Constituição, salvo nos casos de cargos acumuláveis, ou seja, o servidor poderia apenas cumular aposentadorias se os cargos pudessem ser acumulados em atividade. Essas possibilidades de cumulação, elas estão previstas ali no artigo 37, inciso 16, que são os 2 cargos de professor, o cargo de professor mais técnico ou científico ou de profissionais de saúde. Essa vedação de cumulação de 2 aposentadorias, salvo a exceção das hipóteses de cargos cumuláveis, ela foi mantida pela PEC, mas a PEC também trouxe outras 2 novas hipóteses. Primeiro, a impossibilidade de cumulação de pensões, seja do regime próprio, do regime geral, das Forças Armadas, dos policiais militares e do Corpo de Bombeiros Militares, e a impossibilidade de cumulação de uma aposentadoria e de uma pensão em todos esses regimes. Então, o beneficiário ele teria que escolher entre um dos benefícios, ficando o outro suspenso nesse interregno de percepção do escolhido. O substitutivo trouxe uma mudança importante nesse ponto. O que acontece? Continua a vedação à acumulação de aposentadorias, salvo as exceções, continua a vedação de acumulação de pensões, só que foi retirada a menção aos regimes das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e dos policiais militares, o que pode levar a crer que se permite a acumulação da aposentadoria civil, da pensão civil com a pensão militar. Além disso, na possibilidade de acumulação de pensão com a aposentadoria, foi aberta uma exceção. Pode-se acumular até o limite de 2 salários mínimos. Se a soma ultrapassar esse limite, a acumulação não pode ser feita. Cabe ao beneficiário fazer a escolha por um dos benefícios e o outro ficará suspenso. A novidade do substitutivo também é uma regra de transição nesse ponto. A regra de transição, ela já salvaguarda as cumulações hoje existentes. Então, se na data da promulgação acontecer acumulação de benefícios, ela vai continuar. Salvaguarda a situação de um instituidor falecido. Então, leva-se em consideração o óbito, para que a pensionista receba e eventualmente possa acumular, e resguarda também a situação de uma pensionista ou de um pensionista que, embora não esteja aposentado, tenha cumprido os requisitos para aposentadoria. Então, a gente vê aí uma modulação de efeitos para resguardar algumas situações. Vale, por fim, pontuar algumas alterações específicas que o substitutivo trouxe quanto a regras gerais aplicáveis a todos. Primeiro, a gente tinha uma previsão na PEC de um aumento automático de idade mínima, ou seja, cada vez que o IBGE constatasse que teve um aumento da expectativa de vida do brasileiro, esse aumento poderia ser aplicado à idade mínima para aposentadoria, ou seja, se estava em 65 anos e o IBGE constatou um aumento, pode isso passar a ser 66, a idade de ser 66 anos. Esse aumento automático ele foi afastado pelo substitutivo, depende agora de lei específica para que ele possa acontecer. Então, ainda que o IBGE constate esse aumento, ele não vai poder acontecer de forma automática. Além disso, a gente tem uma abertura para o regime de previdência complementar da contratação por entes públicos via licitação, há uma exigência expressa de licitação, para a contratação de empresas de natureza privada e abertas
para controlar justamente o regime complementar. Não tem agora a obrigação de ser uma entidade fechada de natureza pública ligado ao ente. Pode o ente fazer uma licitação para fazer essa contratação de empresas privadas. Há uma grande controvérsia nisso, pelas regras diferentes a que submetem essas entidades. São entidades que visam lucro, são entidades que não vão garantir a participação paritária de patrocinadores e de servidores, e que pode trazer ainda grande discussão. Se a própria previdência privada já gerou uma surpresa, até pela instituição do FUNPRESP, em que se tem uma contribuição definida, mas não se tem uma previsão de benefício, o benefício é variável de acordo com as correções sofridas no fundo, agora a gente pode ter uma indefinição ainda maior com a contratação de empresas privadas, que exclui pelo menos as garantias que a gente já tinha em empresas públicas e fechadas. As empresas abertas estão trazendo aí essa comoção porque podem envolver, na verdade, taxas de administração maiores, não envolvem a participação de servidores e são sujeitas ao mercado, elas não estão diretamente ligadas ao interesse dos beneficiários. Feitas essas ponderações, a gente se coloca à disposição para sanar eventuais dúvidas que se façam necessárias e agradece mais uma vez a participação. Vale frisar que o substitutivo foi votado na comissão agora no início de maio e ele já vai para plenário. Não tem data certa, mas o próximo passo é o envio a plenário para votação em 2 turnos. Há especulações de que isso aconteça final de maio, começo de junho. E para aprovação da alteração são necessários pelo menos 308 votos. Estaremos acompanhando. Então, agradecer essas considerações iniciais, doutora Débora e doutora Larissa. Dizer que temos combatido essa reforma de todas as formas possíveis, principalmente na elaboração de material técnico para subsidiar nossa participação nos mais variados fóruns de debate, atuação no Congresso Nacional, mobilização dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada. Justamente por isso, por termos dado um duro combate a essa proposta desde o início, o governo, no seu substitutivo, e esse é o nosso entendimento, ele piorou a situação dos servidores públicos, porque se a gente considerar os 3 grandes segmentos, pelo menos aqueles que estavam antes de entrar no serviço público antes de 2013 tinham a idade arbitrária usada pelo governo para o ponto de corte, eles poderiam sair na paridade e integralidade. Agora nem isso, exige-se 65 e 62. Aquele segmento que entrou de 2013 a 2013, apesar do governo ter vindo a público dizer que havia um erro, que iriam voltar a excluir 20% das menores remunerações para o cálculo do benefício, nada disso, manteve exatamente como foi proposto no texto original. Isso, para quem não acordou ainda, representa uma perda imensa em relação ao salário final. Tem estudos que mostram que a perda pode chegar a mais de 50%, ou seja, aqueles servidores que entraram entre 2003 e 2013, que antes poderiam excluir 20% das menores remunerações, agora vão ter que computar inclusive o tempo que eventualmente tenham trazido a iniciativa privada ao longo de toda a sua vida laboral. Conjugado a isso, o tempo de contribuição. Começa lá com 70% e a cada 5 anos, de acordo com os pontos percentuais a cada período, no primeiro período 1,5, segundo período 2, depois 2,5, totalizando aí os 30% que faltam para atingimento de 100% da média, ou seja, isso vai representar aí uma perda brutal na remuneração final. E o governo conseguiu piorar, como esclareceu a doutora Larissa há pouco, inclusive para quem entrou depois de 2013,
porque antes, né, esses servidores, pelo menos, tinham uma entidade fechada de previdência complementar. Frise-se que a entidade fechada não visa lucro, ou seja, o lucro se reverte para os participantes do plano. As entidades fechadas, elas têm uma estrutura muito mais enxuta e, sobretudo, as entidades fechadas não visam lucro, como visam os bancos, e é justamente por isso que está se dando a alteração do parágrafo 15A do artigo 40, ou seja, abrindo a exploração da previdência complementar para os bancos e jogando aí o futuro, né, dos servidores, as futuras aposentadorias, numa lógica de mercado, ou seja, vão ser objeto de especulação financeira e, eventualmente, como já tem acontecido em muitos países, né, os fundos, e já aconteceu aqui no Brasil mesmo, se a gente olhar para algumas décadas atrás, os fundos quebram e o servidor fica ao Deus dará, sem direito a uma aposentadoria que preserve a sua dignidade e o seu poder aquisitivo. Enfim, o governo piorou em relação às pensões, piorou em relação à acumulação, piorou em relação à aposentadoria por incapacidade, piorou em relação ao abono de permanência, e nós todos assistimos estarrecidos à última reunião da comissão especial, em que o governo afirmava com todas as letras que tinha melhorado a proposta inicial no que diz respeito a todos os trabalhadores, inclusive aqueles do setor público. Então, assim, para concluir, a gente tem feito uma crítica que a lógica em torno da proposta de reforma previdenciária é uma lógica que aponta para restrição do acesso aos benefícios e para redução dos valores pagos. Isso tudo o governo faz alegando uma expansão demográfica, e a gente tem estudos, e o sindicato deve lançar amanhã, ou mais tardar na quinta-feira, um estudo técnico que mostra como estão equivocados os pressupostos econômico-fiscais que sustentam a PEC 287. Porque o governo ele usa uma lógica que significa, em linhas gerais, que deve-se reduzir a despesa, concentrar a receita para um crescimento, né, no futuro. Ou seja, a velha história aquela de aumentar o bolo para dividir depois, e a gente sabe quem sempre acaba levando as maiores fatias. É o mercado, é o sistema financeiro, é a especulação, enfim, o ajuste, né, tão propalado está se dando exclusivamente em torno da despesa, enquanto o governo deveria se preocupar muito mais em aumentar as receitas de seguridade social, como prevê a Constituição Federal. Enfim, continuaremos a dar um duro combate e desde já conclamamos todos os servidores públicos, trabalhadores em geral, para a grande mobilização do dia 24 próximo, em que dezenas de trabalhadores estão vindo para a ocupação de Brasília, mas nós precisamos, sobretudo, que essas manifestações sejam feitas nos estados, porque é lá no estado que o parlamentar é mais sensível em relação ao seu voto. Bom, meus amigos, feitas essas considerações, então passamos às questões, tanto aquelas que já chegaram por e-mail, como aquelas que estão sendo postadas agora online no Facebook do NACOM Sindical Oficial. Vamos à primeira pergunta da Elza Martins de Freitas. Vou fazer a pergunta e aí as advogadas, né, decidem quem responde. Gostaria de saber se corro o risco de perder a paridade e integralidade se a reforma passar. Recebo abono de permanência desde 16 de fevereiro de 2016 e tenho 54 anos e 32 de contribuição. Bom, no caso específico da senhora Elza,
como ela já cumpriu os requisitos para a aposentadoria, inclusive por isso ela já recebe o abono de permanência desde 2016, a situação dela está resguardada, que observa-se a legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos para aposentadoria. Isso já é um entendimento do Supremo Consolidado que foi respeitado pela PEC, é inclusive a primeira regra de transição. Então, no caso dela, ela já tem resguardadas a paridade e a integralidade por já ter cumprido os requisitos para se aposentar antes da promulgação da emenda. Eu vou fazer um adendo à pergunta dela, porque é uma questão que eu tenho observado que muitos servidores ainda não atentaram. No caso de que ela estivesse em abono de permanência por conta da emenda 41, ou seja, não cumpridos os requisitos para a paridade e integralidade, caso as regras viessem a mudar nesse interstício, né, ou seja, da concessão do abono até o atingimento das condições para aposentadoria pela paridade e integralidade, aí a situação seria diferente, né, doutora Larissa? Quer responder? Bom, desculpa. Se ela está recebendo atualmente o abono de permanência, é porque hoje, antes da promulgação da emenda, ela já completou os requisitos para a aposentadoria voluntária. Então, por isso, hoje, se ela quisesse, ela poderia se aposentar, de acordo com as regras atualmente vigentes, né? Se ela tem direito à integralidade e paridade, ou seja, se ela ingressou antes da emenda 41, optou por permanecer em atividade e está preocupada porque caso a PEC 287 viesse a ser promulgada com as regras constantes no substitutivo e ela não conseguisse satisfazer as regras que existem no substitutivo, ainda assim ela estaria resguardada. Mas caso ela optasse por se aposentar até a data da promulgação da emenda também, porque ela já teria os requisitos, ela teria que fazer uma escolha. Porque se ela continuasse em atividade e, enfim, quisesse se aposentar com as novas regras vigentes, aí ela teria que ver se ela se enquadraria nas regras de transição. Hoje ela não teria que ter aquele tempo mínimo de idade, mas aí eventualmente ela teria que esperar os 62 anos de idade para fazer jus às regras de transição. Mas como ela tem um abono de permanência, isso significa que ela já cumpriu. Então, para ela é mais interessante se aposentar antes de ser publicada a emenda. Vamos para a seguinte. Saul Maia. Uma dúvida sobre a PEC. Gostaria de que fosse esclarecida dentro da posição atual, como ficam pessoas com mais de 40 anos de serviço, contribuição, se aposentar posterior à aprovação do projeto. O que quer dizer média salarial? Qual o parâmetro? 71% da média salarial acrescido de percentual, como fica a paridade? Bom, vou responder ponto a ponto. Bom, a primeira dúvida, como fica a situação das pessoas com mais de 40 anos de contribuição para fins de aposentadoria? Bom, para quem já era servidor público, já vai poder se aproveitar das regras de transição. E quais são essas regras de transição? 60 anos de idade, se homem, ou 55 se mulher, 35 anos de contribuição, se homem, 30 se mulher, 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. Se ele tiver ingressado antes da emenda 41 de 2003, ele vai poder se aposentar com proventos integrais, caso ele espere os 65 anos de idade. Se ele não quiser aguardar os 65 anos de idade, isso porque ele é homem, se fosse mulher seriam 62. Ele vai se aposentar com base na 100% das remunerações. O substitutivo adotado, quando ele vai explicar essa média, ele coloca o seguinte: os proventos das aposentadorias terão como referência a média simples das remunerações e dos salários de contribuição selecionados na forma da lei, utilizados como base para contribuições ao regime de previdência de que trata esse artigo e ao regime geral de previdência social.
Não há, como o Dr. Rudinei falou, uma menção de que serão selecionados os 80%, as 80% maiores remunerações que serviram de base para o período contributivo, como foi o que eles colocaram anteriormente. Então, eles vão pegar 100% das contribuições que serviram de base, das remunerações que serviram de base para as contribuições. Isso é o que se tem atualmente. Isso não necessariamente vai representar a integralidade da remuneração do servidor, já que vai ser feita uma média dessas remunerações que ele recebia enquanto ele era ativo e enquanto ele contribuía desde a competência do ano de 1994. O que quer dizer a média salarial? Foi essa a resposta. 71% da média salarial acrescido de percentual. Essa é uma regra de cálculo que foi prevista pela PEC 287, com redação do substitutivo. Isso significa que, para se aposentar, o servidor vai pegar 71% da média dessas remunerações, que serviram de base para o período contributivo, e o tempo de contribuição que exceder a 25 anos vai ser contabilizado em pontos percentuais. A depender de, se forem 5 anos que excederem até 5 anos que excederem os 25 anos, ou seja, dos 25 aos 30, pega-se esse excedente e multiplica-se por 1,5. Dos 30 aos 35, esses 5 anos que excederem, multiplica-se por 2. E dos 35 até os 40, multiplica-se por 2%. Se tudo isso for multiplicado, a gente vai ver que será necessário contribuir por 40 anos para ter, no final, um resultado de 100% da média das remunerações. Isso, então, não significa que o servidor vai ter integralidade. Ele vai ter 100% da média das remunerações que serviram de base para o período contributivo. E quem entrou antes da emenda 41 de 2003 não vai ter direito à integralidade se não esperar os 65 anos de idade se for homem ou 62 anos de idade se for mulher. Vai depender do cumprimento desse requisito de idade. Senão, vai ser aplicada esse 100% da média, que foi o que o servidor perguntou, doutor Saulo. Vamos lá, uma pergunta que tangencia, né, as questões que nós estamos tratando, mas ela é importante, né? O José Roberto Santos Maboni, ele pergunta: em face do comportamento do atual presidente com dinheiro público para defender uma reforma, ou seja, segundo ele, por meio da compra de votos, a gente viu que só essa semana, né, houve propostas de renegociação de dívida, fundo rural, refis, né, emendas parlamentares, distribuição de cargos, enfim, o governo está lançando mão de vários expedientes para garantir a votação e, então, o internauta pergunta se seria possível alguma ação judicial para interromper esse processo de cooptação. Bom, está se implementando uma reforma de cunho político, está dentro da discricionariedade administrativa. Uma impugnação judicial pode advir de eventualmente falha no procedimento, na fase atual. Até agora a gente não verificou essa falha de procedimento, então a questão pode seguir. Eventualmente, da aprovação da emenda, a gente pode fazer uma nova análise e pode, a partir daí, impugnar eventualmente ao mérito. Exigir estudos, exigir comprovações que levaram à tomada de decisões não pode ser discutidos, não pode ser levados ao judiciário. Essa prestação de contas, vamos assim dizer. A gente pode impugnar aspectos procedimentais formais no processo legislativo e a gente pode impugnar questões de mérito, como proibição a retrocesso social, que é um princípio constitucional. Mas a forma, eventualmente, a compra de votos, a apuração de como a negociação política foi feita, isso depende de uma instauração de uma denúncia, investigação, apuração pelos envolvidos, que pode muito bem ser feita pelo Ministério Público. Mas, a priori, ao NACON sindical, cabe esse questionamento de procedimento e, eventualmente, de mérito pós-aprovação da emenda. Mais uma questão ligada aqui ao abono de permanência, do Raimundo Veloso. Gostaria de saber se as mudanças da PEC 287 podem prejudicar alguns direitos daqueles servidores que já estão usufruindo do abono de permanência.
Bom, como a gente pontuou no primeiro questionamento da senhora Elza, as pessoas que estão recebendo abono de permanência é porque já implementaram os requisitos para aposentadoria. Se os requisitos já estão completados ou completos, a situação dessas pessoas estão resguardadas. A alteração que a proposta traz agora é não tornar imperativo o pagamento do abono de permanência. Esse pagamento vai depender da fixação de critérios por cada ente federativo. Então, a gente tem uma possibilidade de pagamento e não uma imposição de pagamento. Mas, para quem já recebe a parcela, a situação já está resguardada. Pergunta da Ana Paula Fonseca. Gostaria de saber o que está sendo feito para reverter a proibição de acúmulo. Pergunta da Ana Paula Fonseca. Gostaria de saber o que está sendo feito para reverter a proibição de acúmulo de aposentadoria com pensão. Muito tem se falado sobre a idade para a aposentadoria, mas poucos estão preocupados com essa proibição. Acredito que muitos servidores da CGU serão afetados, pois os rendimentos que hoje sustentam o casal serão reduzidos à metade, apesar de as despesas não diminuírem na mesma proporção. Bom, havia mesmo na PEC uma proibição de acumulação de aposentadoria e pensão. Essa questão foi revista pelo substitutivo e permite-se a acumulação de aposentadoria e pensão até o máximo de 2 salários mínimos, o que em muitos casos não vai abranger os servidores da CGU. Temos que fazer uma opção. Mas também a regra de transição pode resguardar esse caso. As acumulações que hoje já acontecem, ou as que podem ocorrer em razão de já ter vindo a óbito um instituidor, ou ainda no caso de um pensionista que já tenha cumprido as regras de aposentadoria, a acumulação pode ser feita. Ou seja, é vedada sim a acumulação, mas a gente tem uma primeira exceção de que a acumulação pode acontecer se atingir até 2 salários mínimos, o que pode não ser o caso. A gente tem ainda a regra de transição que permite a manutenção de acumulações que já aconteçam ou permite a acumulação de aposentadoria, de uma pensão com uma aposentadoria cujos critérios já tenham sido cumpridos, ainda que a aposentadoria não esteja em curso. Então, a situação pode estar resguardada por essa regra de transição. Pergunta recebida via Facebook agora, online, da Heloísa Pessoa. Estou com abono porém recebo 2.000 de pensão de viúva. Vou perder a pensão ou continuo na ativa para receber os 2 proventos? A questão é bastante semelhante. Como ela já recebe a pensão e a acumulação já é permitida, a regra de transição, se passar como está no substitutivo, vai garantir a acumulação dela. Da Carmen Zanetti. Qual é a opção da UNACOM com relação à perda da integralidade e paridade dos servidores com a reforma da Previdência? Essa eu vou tentar resolver. Nós estamos trabalhando, desde o encaminhamento da PEC, em primeiro lugar, para derrotar o projeto. Porque o governo não está fazendo um debate sério. Se fizesse um debate sério, ele tinha que considerar todos os valores envolvidos na Seguridade, tinha que considerar a desvinculação das receitas da União, as desonerações, enfim, poderia inclusive trazer para o cálculo os gastos em saúde e assistência social, e tudo isso já foi mais do que provado que é suficiente para manter o sistema. Agora, então, em primeiro lugar, esse combate à medida em tópico. Em paralelo, é claro, que a gente tem que estar preparado para o governo, até por conta dessa cooptação de parlamentares, conseguir levar o assunto a plenário e, enfim, nós precisamos ter alternativas para um futuro diálogo, se for o caso. E, em vista disso, nós apresentamos o Fórum Permanente das Carreiras de Estado, do qual a UNACOM sindical preside. Ele apresentou, foi a entidade
de classe que mais emendas apresentou a PEC, apresentamos 10 emendas, e tem emendas, né, para minimizar as perdas dos servidores, inclusive uma delas que trata exclusivamente da manutenção da paridade e da integralidade, no caso prevendo um pedágio de 30% do tempo de contribuição. A emenda, é claro, não foi acatada num primeiro momento pelo relator Arthur Maia, mas ela se mantém, né, uma possibilidade quando o assunto for tratado em plenário, ou seja, ela pode ser resgatada até, se for o caso, para uma emenda aglutinativa. Depois disso, nós apresentamos também um DVS, modificando o inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 2º, tirando a disposição expressa em relação aos 65 e 62 anos para paridade e integralidade. Também, uma vez mais, o texto não foi contemplado na comissão especial. Enfim, nós temos então que reapresentar agora o DVS em plenário, porque ele, uma vez não tendo sido acatado na comissão especial, ele cai. Já estamos conversando e pediria aí a todos os internautas que fizessem contato com os deputados federais do PDT, pois foi o PDT que apresentou o DVS número 10, prevendo essa retirada da idade limite para paridade e integralidade. Então, que converse com os deputados federais. Nós ontem estivemos com vários deles aqui na Câmara dos Deputados, mas é importante que eles sejam contatados na sua base, para que o PDT volte a apresentar o DVS agora em plenário, visando subtrair do substitutivo aquela disposição relativa à idade mínima para a paridade e integralidade. Enfim, estamos combatendo em várias frentes. Amanhã, pela manhã, nós teremos mais uma reunião com o deputado Arthur Maia. Vamos mostrar toda a insatisfação do conjunto de trabalhadores, em especial do serviço público. Saímos há pouco de uma reunião importante com os 3 poderes e o Ministério Público, em que nós conseguimos tirar uma posição, né, mais definida desse conjunto de servidores, no sentido de que levaremos ao deputado Arthur Maia a nossa completa insatisfação com o seu substitutivo, que piorou muito aquilo que já era ruim, que era o projeto inicial. E vamos então buscar alternativas em relação ao texto que vai agora a plenário. Vamos mais uma questão da Maria Isabel Grazia dos Santos. Gostaria de submeter meu caso ao escritório. Se não for possível durante o evento, pode ser depois. No meu caso, mulher que não quer aguardar aos 62 anos. Entrei no regime próprio em agosto de 98, antes de 16 de dezembro de 1998 e, portanto, antes da emenda 41/2003. Tenho 31 anos de contribuição, mais de 20 anos de serviço público, considerando o Banco do Brasil, porém só 19 anos de regime próprio, agosto de 1998. Tenho 14 anos no cargo, mas tenho 52 anos. Então, as perguntas. 1. Preciso esperar fazer 55 anos, que farei em setembro de 2019, para receber 100% da média? A média seria de quantos anos? Como é o cálculo da média? 2. Ou vou abater da minha idade os anos de contribuição, 32 mais 53 é igual a 85, e receberei 100% da média quando atingir o índice 85? A média seria de quantos anos? Como é o cálculo da média? Bom, a Maria Isabel... Você pode pegar? A Maria Isabel não quer aguardar os 62 anos de idade para poder se aposentar com integralidade, né? Já que é o tempo de idade mínimo para fazer jus à integralidade, de acordo com as regras de transição agora colocadas no substitutivo. Bom, quais são as regras de transição do substitutivo para fins de aposentadoria dos servidores? Para as mulheres é necessário cumprir 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.
A Maria Isabel, ela tem hoje 52 anos de idade, tem 14 anos no cargo, não quer aguardar os 62 anos, tem 31 anos de contribuição e ingressou no serviço público antes, inclusive, da emenda constitucional 20 de 98. Então, a gente percebe que ela já satisfez o tempo no cargo para fins de aposentadoria, ela tem tempo de serviço público, embora seja no Banco do Brasil, mas isso não tem problema, ela tem 19 anos no regime próprio e mais de 20 anos no serviço público em geral, considerando o tempo de atividade no Banco do Brasil, e 31 anos de contribuição. Como ela ingressou antes da emenda constitucional 20 de 98, ela pode se beneficiar do redutor, ou seja, para cada dia de contribuição a mais, ela pode diminuir 1 ano na idade. Hoje, ela conta com 52 anos. Então, isso significa que, com 53 anos de idade, ou seja, 2 anos a menos do necessário, ela poderia se aposentar com 32 anos de contribuição. Ela poderia fazer essa troca de 1 ano a mais de contribuição para 1 ano a menos no tempo de idade. Então, com 53 anos, ela já pode se aposentar com a regra de transição. E aí, se ela tiver cumprido esses requisitos, ou seja, só daqui a 1 ano, né, ela vai se aposentar, mas ela não vai ter direito à integralidade, porque, como ela colocou, ela não tem interesse em aguardar os 62 anos. E aí, nesse caso, ela entra naquela regra. É servidora, entrou antes da emenda constitucional 20 de 98, antes da emenda 41, mas ela perdeu a integralidade por força do que dispôs o substitutivo. Então, a primeira pergunta, preciso esperar 55 anos para receber 100% da média? Não, ela pode se utilizar do redutor e aí ela se aposenta com 53 anos de idade e 32 anos de contribuição. Como é feito o cálculo da média? O cálculo da média é como eu coloquei, a média das remunerações utilizadas durante todo o período contributivo. Então, pode ser que algumas remunerações que tenham sido recebidas no início da carreira, ou em outro cargo, que ela recebesse menos, pode pesar para fins do cálculo final das 100%, da média das 100% remunerações utilizadas. Segunda pergunta. Ou vou abater a minha idade e os anos de contribuição e receberei 100% da média quando atingir o índice 85. A média seria de quantos anos? Como é o cálculo da média? Enfim, eu acho que já foi respondido. Mas ela pode se aposentar, então, com um requisito de idade inferior, porque ela ultrapassou o tempo de contribuição e ela faz jus ao benefício de quem entrou antes da emenda 20 de 98. Tem duas questões, na verdade são duas internautas que fazem uma questão. É uma questão que já foi tratada, mas pela importância, pela recorrência, é importante a gente falar mais uma vez sobre ela. Quem já tem os requisitos poderá aposentar a qualquer tempo com paridade e integralidade? Quem cumpriu os requisitos hoje vigentes? Quem cumpriu os requisitos hoje vigentes na Constituição, e enquanto não publicada a PEC 287, a próxima emenda constitucional, né, da PEC 287, pode se aposentar com os requisitos que existem, com paridade e integralidade, desde que tenha entrado antes da emenda 41. Agora, se o servidor aguardar a publicação da PEC e não tiver o requisito de idade, 65 anos, ou 62, se homem ou mulher, ele não vai poder se aposentar com integralidade e paridade, por mais que tenha ingressado antes da emenda 41. Vai depender da idade que ele tiver. Mais uma em relação ao abono de permanência, da Lourdes Carmo. Tenho 33 anos de serviço público e 53 anos de idade. Já estou recebendo abono de permanência. Com a nova PEC, como fica a minha situação? Eu acho que essa questão do abono de permanência é importante porque hoje, segundo números do planejamento, nós temos em torno de 100 mil servidores em abono de permanência, né? Então, eu acho que por isso a recorrência das questões e a pertinência, né, da abordagem do tema. Bom, a questão colocada pela Lourdes, muito semelhante ao que a gente já tratou, mas o Rudinei pontuou muito bem. É muito importante essa dúvida. É
tentando especificar até mais um pouco, no caso da Lourdes, ela inclusive dá para perceber que ela se aplica à emenda 47, que traz regras de transição mais severas e, por isso, melhores benefícios, vamos assim dizer, garantindo a paridade e a integralidade ao servidor. Então, se ela já implementou os requisitos de aposentadoria pela emenda 47, a situação dela está resguardada. Ela se enquadra na regra de transição da PEC de que requisitos que já foram cumpridos de aposentadoria, mantém-se a aposentadoria na legislação em que foram cumpridos. Então, a situação dela está resguardada, sim. Vamos mais uma questão da Keila Frota de Albuquerque Veras. Tenho 50 anos e ingressei no serviço público em 21 de junho de 2005. Na época, verbei na CGU 23 anos e 9 meses de contribuição da iniciativa privada, que somados aos 12 anos de serviço público totalizam mais de 35 anos de contribuição. Qual é a minha perspectiva de aposentadoria diante da reforma previdenciária que se desenha? Bom, a senhora aqui, ela tem 50 anos de idade, ingressou no serviço público depois da emenda 41 de 2003, né? Averbou 23 anos e 9 meses de contribuição da iniciativa privada, somados a 12 anos de serviço público, totalizam mais de 35 anos de contribuição. Então, hoje, ela já tem 35 anos de contribuição. A perspectiva de aposentadoria diante da reforma vai depender da quantidade de anos que ela tem no cargo público, né? Se ela já tiver 5 anos no cargo público, que é o tempo mínimo no cargo para fim de aposentadoria, ela vai poder se aposentar quando ela tiver completado 55 anos de idade, ou seja, faltam ainda 5 anos, e tempo de contribuição ela já tem, porque ela tem 35 anos, hoje é exigido 30. Ela não pode se utilizar daquele redutor que eu falei na última resposta, porque ela não entrou antes da emenda 20 de 98. Então, para ela se aposentar com base nessas regras de transição, ela tem que ter pelo menos 55 anos de idade. Oi? Mais 8 anos de serviço público tem que tomar 20. Isso. 20 anos de serviço público ela tem que ter. Ela só tem 12 anos de serviço público. Quando ela completar esses requisitos, ela vai poder se aposentar com a média das remunerações, né? 70% da média da remuneração. Não, perdão. Como ela ingressou no serviço público antes da promulgação da emenda, ela não necessariamente vai ter que se utilizar das novas regras de cálculo, ela vai poder se aposentar com 100% da média das remunerações, independentemente da época em que, né, 100% da média das remunerações, e essa média, para fins de cálculo da média, ela vai pegar todo o período contributivo que ela teve, inclusive que não foi utilizado no serviço público, né? Ela tem já 35 anos de contribuição, ela vai ter que contribuir por mais 8 anos, e inclusive o período que ela laborou na iniciativa privada. Então, essa é a regra de cálculo. A regra de cálculo nova, que é 70% da média das remunerações, mais os pontos percentuais, só vai ser aplicado para quem entrar depois da PEC. De acordo com a regra de transição, ela pode se aposentar com base em 100% da média das remunerações. Uma coisa que é importante chamar a atenção é que, parece óbvio, né? Mas às vezes a gente tem que chamar a atenção para o óbvio. Se nós não alterarmos o substitutivo para sair na paridade e na integralidade, obrigatoriamente todo servidor terá que ter 65 anos se homem e 62 anos se mulher. Estamos trabalhando para alterar o texto, mas se ele não for alterado, essas serão as regras. Vamos para mais uma questão, do Joseir Pereira. A minha carreira é de auditor federal de Finanças e Controle, tenho 55 anos de idade, nascido em 10 de outubro de 1961.
Tenho tempo de contribuição de 36 anos, 11 meses e 15 dias. Iniciei a minha contribuição previdenciária em 23 de maio de 1980. Ingressei no serviço público em 82, 18 de outubro de 82. E na carreira de Finanças e Controle em 5 de janeiro de 82. Como técnico de Finanças e Controle e em 14 de novembro de 1990 como analista de Finanças e Controle, hoje auditor federal de Finanças e Controle. Gostaria de ser informado como vai ficar a minha aposentadoria na situação de paridade total. Quanto tempo ainda teria que trabalhar a partir das novas regras? Certo. De acordo com a regra de transição, para ele se aposentar, ele vai precisar de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Ele já tem 36 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então, para cada ano de contribuição a mais, ele vai poder reduzir um ano no requisito de idade. Então, se hoje ele tem aproximadamente quase 37 anos, para cada ano a mais de contribuição, quando ele fizer 38 anos, ele vai poder reduzir um ano na idade. Então, não necessariamente ele vai ter que aguardar os 60 anos de idade para se aposentar. Com relação à paridade, se ele não aguardar os 65 anos de idade, por mais que ele tenha ingressado antes da emenda 2098, ele não vai fazer jus à paridade dos proventos com os ativos, por mais que ele tenha ingressado antes da emenda 2098, inclusive. Porque o que a PEC 287 tem a intenção de fazer, inclusive isso ficou mais realçado com o substitutivo, é de sempre criar uma vinculação à idade mínima para que o servidor permaneça por mais tempo no serviço público. Então, para isso, ele vai ter que aguardar os 65 anos de idade para fazer jus à paridade. Vamos lá, mais uma questão em relação a quem já preencheu os requisitos, do Arnaldo Cardoso de Freitas Filho. Segundo a simulação feita pelo CIAP, a partir de 15 de março de 2016, eu já poderia me aposentar na modalidade de aposentadoria voluntária integral pelo fundamento na emenda constitucional 47, com os proventos da última remuneração. Considerando acima exposto, pergunto: depois da aprovação da reforma da Previdência, qual o impacto dos meus direitos adquiridos caso não me aposente agora? Bom, no caso do servidor Arnaldo, o impacto no direito adquirido dele é zero. A situação dele está resguardada justamente porque ele cumpre requisitos para aposentadoria paritária integral nos termos da emenda 47, antes da promulgação da emenda. Vale até, inclusive, dada a importância, a gente lê o artigo 6º do substitutivo, que deixa bem claro: é assegurada a concessão a qualquer tempo de aposentadoria ao servidor público e de pensão por morte aos dependentes de servidor público falecido que tenha cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data da promulgação dessa emenda, com base nos critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Ou seja, quem já cumpriu os requisitos, a situação está sim resguardada, como é o caso do senhor Arnaldo Cardoso de Freitas Filho. Tem uma questão aqui da Solange Gonzalez Guerra, que o artigo 2º do parágrafo 5º, no inciso 1º, fala em totalidade da remuneração. E a pergunta, pelo que nós entendemos, é se essa expressão totalidade significa dizer paridade e integralidade. O que a PEC coloca aqui, o substitutivo, é que, salvo nos casos do exercício da opção prevista nos parágrafos 14 e 16, ou seja, pelo regime de previdência complementar, as aposentadorias vão ser concedidas da seguinte forma: a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria para aqueles que ingressaram no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, ou seja, até a promulgação da emenda constitucional 41 de 2003. Totalidade significa aqui integralidade. Então, vai ser a integralidade da remuneração para quem ingressou até a emenda 41 de 2003, mas aqui, como vocês podem perceber, eles colocam o requisito da idade, de 65 anos se homem ou 62 se mulher.
mais uma agora da Mariana Oliveira. Vocês poderiam esclarecer como ficou a regra para a pensão por morte e aposentadorias por invalidez após a mudança do texto original? Bom, na questão de pensão por morte, a gente tem para óbitos pós-emenda aquela regra de 50% de cota familiar e 10% de cota individual por dependente, até totalizar 100% dos proventos do servidor, que correspondem ao teto. Então, a gente depende, na pensão por morte, do número de dependentes para se ter o percentual a que os pensionistas terão direito em relação ao recebido pelo instituidor da pensão. No caso da aposentadoria por invalidez, a gente tem uma substituição por incapacidade permanente, em que vai ser garantido 100% da média até o teto do RGPS, durante o período em que se constatar essa incapacidade permanente. O substitutivo traz uma inovação de necessidade de avaliações periódicas para se aferir essa incapacidade permanente. Então, o servidor constantemente ele tem que comprovar que não pode mais trabalhar. Se eventualmente se constatar que ele pode ser deslocado para uma outra função, ele vai ser deslocado para uma outra função de acordo com as habilidades que ele ainda tenha, que é o que está previsto no artigo 37, parágrafo 13, que teve também uma alteração do substitutivo, pequena, mas teve, de que o servidor pode ser realocado em um cargo mais simples, para não violar o serviço público, mas que vai ser garantida a sua permanência no trabalho, caso ele continue fazendo alguma coisa. A questão do Beto aqui no Agra. Prezados, como fica a questão dos valores que contribuímos em cima do valor integral de aposentadoria? Até hoje estamos contribuindo para aposentar no teto. Esse valor será considerado? Me parece que no caso ele não sair com a idade de integralidade, apesar de ter contribuído pelo valor total. 11% sobre a remuneração total. Isso. É que você está contribuindo. Então vamos tentar responder o Beto aqui no Agra. Eu vou repetir a questão. Como fica a questão dos valores que contribuímos em cima do valor integral de aposentadoria? Até hoje estamos contribuindo para aposentar no teto. Esse valor será considerado? Bom, o que a gente pode entender da pergunta do Beto é que se ele fala que contribuiu acima do teto, ele está contribuindo mais do que o limite do regime geral. Ou seja, ele está com os 11% sobre a totalidade da remuneração. Ele não vai estar limitado ao teto na percepção do benefício, mas o cálculo desse benefício vai ser feito de acordo com a regra de transição que ele se enquadrar. A gente teria que ver a idade dele, teria que ver tempo de contribuição para dizer certinho. Mas essa contribuição de 11% sobre a totalidade, ela não se perde. Ela vai ser utilizada para o cálculo do benefício dele, que não fica restrito ao teto do regime geral. Bom, tem outra questão que é em relação a que a gente já está no abono de permanência, nós vamos considerar que já foi atendida, né? Uma questão da Liliane, mas como nós já tratamos anteriormente, ou seja, quem está em abono de permanência, em princípio, né, está garantido. E nós vamos para a seguinte aqui do Enio GFT Silva. Gostaria de saber se a mudança na proposta que se refere ao acúmulo de pensões e aposentadoria é legal ou ilegal. E 2, outra questão é sobre como seria feito o cálculo das pensões por invalidez permanente ou temporária. Como ficariam as perdas caso a proposta seja aprovada? O
Bom, na questão da acumulação, a alteração do substitutivo é justamente para permitir uma acumulação de até 2 salários mínimos. Se antes a acumulação era totalmente afastada, a gente pelo menos tem esse limite imposto. Está no âmbito de discricionariedade da administração, então a gente não pode falar se é legal ou ilegal, até porque é uma mudança constitucional. Então, não vê-se empecilhos nessa questão. Além disso, foi respeitado o direito adquirido de quem já tinha acumulação pela regra de transição. Então, a priori, a gente não vê aí alguma irregularidade se o substitutivo passar da forma como estiver. Na questão da aposentadoria por invalidez, que ele fez referência, Ordinei? Isso. A gente tem agora as duas situações, que é a incapacidade temporária, ou a incapacidade que ele seja recolocado em um outro cargo, com funções que ele ainda possa fazer, garantida a remuneração, ou a gente tem a possibilidade de incapacidade permanente, que ele vai receber o teto. Nessa hipótese, o servidor passa por aquelas avaliações para se aferir a continuidade da incapacidade e a impossibilidade de retornar ao serviço público. Confirmada essa impossibilidade, fica ele garantido o benefício menor, mas um benefício pelo menos de 100% da média. Bom, nós estamos chegando aí ao fim da nossa atividade. Tenho 2 questões que eu vou tomar a liberdade de responder. A primeira, justamente, é dirigida ao sindicato. Se nós fizemos emendas para reduzir a exigência de tempo mínimo de 20 anos de serviço público, que hoje é de 15. Eu teria que dar uma revisada nas 10 emendas, mas me parece que nós não temos emendas nessa direção. Na hora de produzir as emendas, não sei se vocês lembram, foi muito difícil colher as 171 assinaturas. Olha o esforço que a gente fez, porque o governo proibiu a base aliada de assinar, então aqueles parlamentares de PSDB, de DEM, de PP, de PMDB, simplesmente não assinavam as emendas. E nós tivemos que nos valer basicamente de parlamentares da oposição, então foi muito difícil e por isso tivemos que priorizar aquelas que atingiam um contingente maior de servidores. Então me parece que por isso que esse tipo de emenda não foi apresentado. E por fim, uma pergunta do Antônio Carlos Fernandes, nosso companheiro aqui da Pública: qual o piso que vocês acham que pode ter o Ocupa Brasília dia 24 próximo? A pergunta é muito bem-vinda porque nós que estamos percorrendo o Congresso todos os dias, percebemos que hoje o governo não tem os 303 votos necessários para aprovar uma PEC, mas pode vir a tê-los. Para que não os tenha, nós precisamos intensificar a nossa mobilização. Fizemos um grande ato no dia 15 de março, um grande ato no dia 28 de abril, e agora no dia 24 temos que mostrar com todas as nossas forças que nós não vamos aceitar essa reforma arbitrária que está sendo proposta em relação à Seguridade Social. Mas não só isso, não vamos aceitar a reforma trabalhista do jeito que está aí, que praticamente subtrai direitos conquistados ao longo de séculos. Não vamos aceitar a terceirização, né? Não vamos aceitar que o patrimônio público, né, seja rifado para especulação financeira. Enfim, é um momento de unidade, de mostrar força e de dizermos mais uma vez, com todas as letras, que os trabalhadores do Brasil estão firmes, estão fortes, estão unidos e não vão aceitar, né, tudo isso que está acontecendo no país. Então, passaria só para uma saudação final para a doutora Débora e a doutora Larissa, e com isso encerramos. Bom, queria agradecer o convite feito pelo Rodinei. Nós lidamos geralmente com esse tema, trabalhamos com várias carreiras de servidores públicos e sentimos diariamente os impactos da reforma para esses vários servidores com quem a gente tem o privilégio de conviver. Não só essas carreiras
e destaco e parabenizo a atuação da Unacom Sindical nesse sentido, mas nós também ficamos muito preocupados porque, como advogados, a gente sabe que essa reforma vai causar um impacto muito grande daqui para frente. São vários direitos que estão em jogo, direitos sociais, e, enfim, nós estamos à disposição do sindicato para o que for preciso, para fins de consultoria. Estamos muito felizes em ter a oportunidade também de nos aprofundar nesse tema, que vai reverberar não só na vida dos servidores públicos, mas também dos trabalhadores em geral. Então, agradeço o convite e me coloco à disposição para os assuntos que sobrevierem, as dúvidas dos filiados que vierem a surgir também, estamos à disposição para respondê-las. Bom, é com grande satisfação que a gente participa de um debate sobre reforma da Previdência, debate esse que é importante não só para a gente entender a mudança e entender o que vai acontecer na vida de cada um, mas o debate é principalmente importante para a gente entender o que vai mudar na sociedade, o que vai mudar no Brasil e ensejar a tomada de providências e a mobilização. Então, não basta simplesmente entender a lei e se conformar à lei. A gente tem que entender a lei para rebater a reforma. Então, todo o espaço de discussão ele é muito válido. Traz a possibilidade de se pensar sobre o que está acontecendo. O trabalho que vem sido empreendido pelo Unacom Sindical, pela FUNACAT, pela Pública, é muito importante e precisa do apoio de todo mundo. Então, vale a pena se mobilizar, vale a pena tomar partido, vale a pena ir para a rua para tentar fazer a voz do povo brasileiro ser ouvida de alguma forma. O Torreão Braz tem uma imensa satisfação de participar e de acompanhar as entidades nessa luta e se coloca à inteira disposição para o que for preciso. Obrigada, Rudinei. Caríssimos, com essas considerações finais, nós agradecemos os nossos internautas que nos acompanharam, agradecemos as perguntas ao escritório Torreão Braz e vamos juntos à luta reverter esse projeto tão nefasto para os trabalhadores. Muito obrigado e até a próxima.